Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. A leitura do texto bíblico, mas o sermão se dará somente no versículo 4, certo? Leitura do 1 ao 4, mas o sermão somente no versículo 4. Já ouvimos o Senhor pela manhã nos versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos, ter filhos é uma dádiva do Senhor nosso Deus, bem como outras coisas que Deus concedeu à sua criação, àqueles que Ele fez, não apenas aos seus filhos, aos seus servos, aqueles que temem o seu nome, mas essa dádiva é até mesmo usufruída por parte daqueles que não conhecem a Deus. O Senhor estabeleceu assim no princípio, antes da queda, e mesmo após a queda, aqueles que se encontram ainda em rebelião contra Deus podem usufruir também dessa dádiva do Senhor, ter filhos. E não apenas pelo fato de ser algo que se origina em Deus, o que já é suficiente para nós sabermos que é uma dádiva do Senhor, pois Ele é quem concede isso, mas também pelas razões que nós temos, as implicações que isso traz, a alegria que é você passar por esse momento, desde a concepção, bem como também o desenvolvimento na barriga, no ventre ali da mãe, e também pensando naquele primeiro momento que é, como eu costumo dizer, indescritível. Não há como você mensurar isso, não tem como você dizer em palavras, pelo menos eu não tenho como fazer isso, como é a sensação de quando você vê pela primeira vez o rosto do seu filho. Mas não apenas por isso, tem outras razões maravilhosas pelas quais filhos são uma bênção do Senhor, uma dádiva do Senhor nosso Deus. Contudo, como qualquer bênção que o Senhor Deus nos concede, ela também envolve responsabilidades. Existem deveres para com essa dádiva que o Senhor Deus nos entregou. Ele nos dá isso, mas ao mesmo tempo Ele requer de nós uma resposta de obediência à sua vontade revelada, uma resposta que seja condizente com o seu caráter, com a sua vontade, com a sua revelação. Em outras palavras, nós não podemos fazer o que nós bem entendermos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E isso inclui nossos filhos. Nós não temos o direito de dizer: ele é meu filho, eles são meus filhos, eu faço o que eu bem entender e não tenho que prestar contas nenhuma a ninguém, nem mesmo a Deus. Tal palavra, tal fala, ela é altamente pecaminosa. Flui de uma vileza gigantesca dentro do seu coração. Nós temos ouvido o Senhor falar conosco em Efésios e frequentemente, como veremos hoje, há uma menção feita às coisas serem estabelecidas e serem cumpridas no Senhor. É para o Senhor, é no Senhor, é de acordo com a vontade do Senhor. Então, a criação dos filhos não seria diferente. O versículo 4 nos mostra isso. Essa dádiva que procede do Senhor é sim um presente dos céus, todavia inclui deveres, responsabilidades. Nessa noite, nós ouviremos o Senhor falar conosco no versículo 4, acerca da seguinte verdade: no temor de Cristo, os pais não devem provocar seus filhos à ira, mas criá-los na educação e admoestação do Senhor. É o versículo 4, colocando aqui basicamente essa inserção do temor de Cristo que temos visto desde o versículo 21 do capítulo 5. No temor de Cristo,
os pais, nós que somos pais, devemos, ou melhor, não devemos provocar nossos filhos à ira, mas criá-los na educação e na admoestação do Senhor. Veja mais uma vez o versículo 4, como Paulo diz isso daqui de forma tão clara. Observe que ele primeiramente se dirigiu aos filhos, do versículo 1 ao 3, como ouvimos pela manhã, e agora ele se dirige aos pais, às admoestações. Observe como o padrão bíblico aqui, ele expõe algo de justiça, ou melhor, uma característica justa. Deus não fala apenas com aqueles que estão debaixo de autoridade, não somente com as mulheres, não somente com os filhos, não somente com os escravos, os servos, como veremos depois, mas ele também fala, o Senhor Deus, com os maridos, com os pais e também com os senhores. Ele trata cada grupo aqui, ele não deixa ninguém sem ser admoestado, sem ser ensinado, sem revelar a sua vontade e assim trazê-los para o centro dessa vontade. Em outras palavras, ninguém, nem mesmo nós pais, estamos isentos de cumprir o que Deus ordena para nós. Uma outra característica aqui desse versículo 4, que quero que você observe, é que nesse momento o apóstolo Paulo, quando se dirige aos pais, ele faz aqui a sua fala, a sua estrutura da fala está dividida em duas partes. Veja, a primeira parte: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. A primeira parte, Paulo trata com os pais na negativa. Ou seja, o que vocês pais não devem fazer, o que nós pais não devemos fazer, não devemos provocar nossos filhos à ira. Na segunda parte do texto, do versículo 4, ele coloca aqui a ordem em caráter positivo, isto é, o que vocês pais, o que nós pais devemos fazer, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Negativa e positiva, bem didático, bem claro, para que nós possamos compreender a vontade do Senhor. Observe também a palavra que ele utiliza aqui no versículo 4. E vós, pais. E aí, para você que apenas está lendo isso no português, de fato, pelo nosso idioma não fazer aqui diferenciação, você observa e não vê nenhuma diferença entre o que ele disse no versículo 1 e também aqui a citação do versículo 2, de forma destrinchada. Ele cita no versículo 1, pais, veja, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E no versículo 2 ele especifica esses pais, pai e mãe. E aí a sua mente ela é levada a chegar à seguinte conclusão. O versículo 4, Paulo ainda está falando de pais quanto ao pai e à mãe. Essa é a leitura natural que você faz do texto. Contudo, no original grego, a palavra usada aqui para pais, traduzida por pais, é a palavra mais específica para se referir ao pai masculino, ao macho, ao homem. Intencionalmente, no versículo 1, Paulo usa uma palavra para pais no grego, que é uma palavra mais genérica, que cabe sim ser usado aqui os pais, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, o pai e a mãe. Mas o versículo 4, ele é mais específico. E isso, essa diferenciação apostólica aqui, já denota para nós um ensino importante, a saber que quando vai tratar da criação dos filhos, da educação desses filhos, a responsabilidade não exclusiva, mas primordial é do pai, do homem. Não entenda isso mal. Há uma estrutura hierárquica aqui sendo demonstrada para nós. A mulher não está excluída. A mulher não está excluída até mesmo da sua responsabilidade. Não está. A mãe também deve participar nesta disciplina e admoestação do Senhor e não deve provocar os seus filhos à ira. Entretanto, primordialmente, a fala do Senhor Deus, através do seu apóstolo aqui,
é para os pais, para os homens. E por que você pode afirmar aqui uma estrutura hierárquica? Ora, isso vem desde o versículo 22. Quando ele fala para nós acerca de marido e mulher, e coloca o marido, ou melhor, ele cita, porque isso já foi feito por Deus no passado, na criação, ele cita o homem como o cabeça da mulher, como o líder, o chefe da família. Então o que é dito aqui no versículo 4 do capítulo 6, segue o mesmo padrão. O homem que é cabeça da sua esposa, que lidera a sua mulher, também é o principal responsável pela criação dos seus filhos, pelo ensino e pela proteção e pelo cuidado dos seus filhos, sem excluir o papel da mulher. Mas, de forma primordial, o homem é chamado por Deus a esta responsabilidade. É inegável, meus irmãos, que não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também esboça para nós que o que Deus estabeleceu é uma estrutura de família patriarcal. Termo esse que é rejeitado em nossos dias, que tem sido tratado com desprezo, e há até uma ojeriza a falar sobre isso. Se alguém falar isso num contexto acadêmico, então é uma loucura. Vai dizer que você está vivendo em tempos que já passaram. Mas nós que somos cristãos e que cremos na palavra de Deus e sabemos que ela é atemporal e que ela não é medida, não é avaliada por cultura ou por tempo ou civilização alguma, mas ela é a palavra eterna do nosso Deus, que permanece para todo sempre, afirmamos, Deus fez assim no princípio, e isso é reafirmado no Novo Testamento. Mais uma vez, a estrutura é patriarcal. Assim como Deus cobra mais do homem da sua responsabilidade como cabeça da sua esposa, ele também cobra mais do homem como pai dos seus filhos, da sua prole. Eu comecei o sermão falando sobre uma dádiva que nos é dada, mas que inclui uma responsabilidade. Não é interessante que o discurso feminista, normalmente que fala sobre uma vontade de ser macho, né? De ser homem, de ter os direitos, as regalias dos homens. Veja, a Bíblia coloca o homem numa posição de enorme responsabilidade diante de Deus. Eu não estou falando com isso que não existem coisas boas também no fato de exercer essa liderança. Entenda, eu não estou negando esse fato. Só que a gente não pode olhar simplesmente para isso. A parte dos deveres do homem, do marido, do pai de família. A gente não pode olhar dessa forma. Olhar dessa maneira é não ter o quadro todo diante dos seus olhos. O homem é responsável pela sua casa. E o próprio Deus cobra agora e cobrará no futuro. Vocês querem essa responsabilidade, mulheres? Entenda, você tem, num certo nível, como mulher do seu marido, como mãe dos seus filhos, mas nesse nível que Deus coloca sobre os ombros dos homens, você quer esse nível de responsabilidade? Bem, qual é a ordem que é dada aqui, ou no caso na negativa, a proibição que é apresentada? O apóstolo Paulo diz, não provoqueis vossos filhos a ira. A expressão aqui, meus irmãos, ela se encontra no imperativo negativo, presente. A ideia não é que os pais deveriam parar de fazer o que já começaram. Eles estão provocando os filhos a ira e devem parar. Não, não é essa a ideia. A ideia é, vocês não devem criar o hábito. Vocês não devem provocar seus filhos nunca. Não devem fazer isso. Então não é alguém que está fazendo e deve parar, mas é alguém que não deve nem mesmo começar a fazer. Não deve existir este hábito. Ou seja, o pai não deve criar o hábito de provocar o seu filho. Veja o texto de Colossenses 3. Novamente, vamos para Colossenses capítulo 3. Texto correferente aqui dessa passagem. Colossenses 3, versículo número 21. Veja o que Paulo diz. 3:21 de Colossenses.
Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Desanimados. A ideia também é de não exasperem os seus filhos. Não façam isso. Não venham a provocar neles amargura. Não os irritem. Não provoquem seus filhos a ira. Não façam isso. E aí você pode se perguntar, mas reverendo, o que é que isso significa? Eu entendo que de fato significa basicamente você não fazer com que seu filho fique com raiva, irritado, irado. Mas de forma mais específica, mais detalhada, o que isso seria? Bem, existem algumas maneiras, algumas formas de nós como pais provocarmos nossos filhos a ira. Há muitas. Estarei algumas aqui. Em primeiro lugar, como é que você pode, no caso, é possível acontecer, você não deve fazer jamais, provocar seu filho a ira? Em primeiro lugar, por excesso de proteção. Excesso de proteção. Os pais e também as mães vivem tão dominados pelo medo de que algo de ruim suceda aos seus filhinhos, que procuram cercá-los de todos os lados. Não façam isso, não façam aquilo, não pode aquilo outro, não saiam daqui, não vão para lá. A ponto desse processo chegar até um clímax, de onde quase nós podemos ouvir os pais dizer aos seus rebentos: não se aventurem a entrar na água até que tenham aprendido a nadar. No entanto, eles devem nadar. Por certo. Crianças precisam ser advertidas dos perigos. É óbvio que você não vai deixar os seus filhos expostos ao perigo. Contudo, na vida, é impossível nós não termos que lidar com algum nível de risco, de perigo. Você entende a diferença do que eu estou falando? Não é expor os filhos ao perigo para que ele venha a sofrer um acidente ou até morrer. Isso é irresponsabilidade. Mas é uma superproteção. A tal ponto que isso prejudica o desenvolvimento e a maturidade do seu filho. Tanto de forma física, como moral, como espiritual. Ora, se um passarinho permanecesse sempre no ninho da sua mãe, ele jamais aprenderia a voar. E isso envolve risco. Risco. Meus irmãos, a atitude superprotetora tende a privar as crianças da confiança e a infundir nelas o ânimo propício à ira, especialmente se forem comparadas a outras crianças que não recebem esse tratamento especial. Irmãos, essa questão da superproteção ela é tão séria, ela é tão grave, que há pais, e principalmente mães, que cultivam isso até mesmo na fase adulta do filho. Já barbado, já saído de casa, já com filhos, ou seja, os pais já têm netos e dizem: o meu bebezinho. Não entenda isso como se estivesse criticando aqui o fato de você tratar com carinho o seu filho. É claro, você vai fazer isso. E mãe, no certo sentido, vai fazer isso o resto da vida. Contudo, estou falando da atitude superprotetora, a ponto de não enxergar naquele homem já feito alguém que é responsável pelos seus atos. Superproteção pode não parecer, mas é também uma forma de provocar o seu filho à ira. Em segundo lugar, como é que você pode provocar o seu filho à ira? Por favoritismo. Favoritismo. Lembre-se que Isaac favoreceu mais a Esaú do que a Jacó. Rebeca preferiu Jacó. E nós conhecemos os tristes resultados de tal parcialidade, tanto no relato bíblico, como também observando a própria história. Quando um pai ele é mais benevolente para um filho em detrimento de outro, quando ele é parcial no seu julgamento e sempre prefere mais um filho do que outro, isso traz consequências, e uma delas é provocar o seu filho que está esquecido a ira. A ira. Eu fico impressionado como é que alguém, e agora falando com conhecimento de causa experimental, tendo 2 filhos, como é que alguém pode afirmar que ama mais um filho do que outro?
E mais do que isso, não somente amar mais do que o outro, tratar mesmo com distinção, com diferença. E até rejeição. Ser ou ter um favorito, você provoca o outro a ira. Terceiro lugar, por desestímulo ou desestimulando o seu filho. E essa forma de provocar a ira é uma das que mais nos passa desapercebidos. Imagine o seguinte exemplo. Seu filhinho chega para você e com toda a empolgação, ou filhinha, e diz: papai, eu serei um médico. Papai, eu vou estudar bastante e eu serei um advogado, um professor, seja lá o que for. E você responde para o seu filho: esqueça isso. Esqueça isso. Você não tem capacidade para isso. Nunca isso vai acontecer na sua vida. Você não tem capacidade para isso. Veja que isso não significa dizer que você deve alimentar desejos em seus filhos de forma a ele ir para fora da realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Existem coisas que realmente são mais difíceis e com a maturidade do seu filho você pode ir conversando sobre essas coisas, explicando as dificuldades, mas ainda assim incentivando se você vê que há possibilidade daquilo acontecer. Pelo menos há algum tipo de caminho para aquilo vir a acontecer. O problema aqui é o desestimular de forma que não age com amor com o seu filho. Um pai que sempre está rapidamente afeito a criticar o seu filho e nunca incentivá-lo em seus estudos, em seus desafios, ele provoca o seu filho à ira. Em quarto lugar, por querer uma cópia de si mesmo. Você pode provocar o seu filho à ira querendo uma cópia de si mesmo. E como isso é para nós tentador. Nós temos uma forma de pensar, e aqui não entenda isso como se estivesse dizendo que o seu filho pode pensar diferente de você em questões de doutrina. Não é esse o ponto. Eu estou falando em questões que podem existir diferenças, peculiaridades. Não é doutrina, não. Pois bem, você não pode exigir do seu filho que ele seja uma cópia de você, porque por mais parecido que ele seja com você, inclusive fisicamente, ele nunca será uma cópia sua. Ele tem suas particularidades. Ele é um outro ser humano. Nem mesmo gêmeos, eles são iguais em tudo. Quanto mais um pai e um filho. E aí, quando um filho não se torna aquilo que o seu pai queria, e nesse caso, uma cópia de si mesmo, ele, além de ser alguém que se frustra, ele também frustra o seu filho e provoca-o à ira. Quem disse, e aqui eu vou primeiro falar da minha seara, tá? Quem disse que todo filho de pastor tem que ser pastor? Quem disse isso? Esse é um dos pensamentos mais errôneos que tem no meio da igreja. E esse pensamento, ele é tão assim disseminado e naturalmente aceito que há pessoas que nem pensam sobre isso, falam de forma natural. Vai ser pastor. Não que todos falem com maldade, não é esse o ponto. Mas é uma coisa tão comum que se espera. Quem disse isso? Nós não vivemos mais no contexto da antiga aliança, onde havia ali o sacerdócio levítico. E sim, de fato, os filhos de Arão deveriam perpetuamente, enquanto a antiga aliança durasse, obviamente, serem os sacerdotes, os levitas. Mas na nova aliança não há essa ordem. Um homem pode ser um ministro da palavra dos sacramentos e o seu filho, o seu neto não ser. E talvez demorar gerações para que isso aconteça novamente. É com esse pensamento que muitos entram para o ministério. O meu pai é pastor, você é pastor. Não entenda isso mal também. Eu não estou dizendo que Deus pode levantar. E levanta. Ministros, seus filhos, netos até, faz gerações, Deus faz. Mas isso não é uma condição sine qua non. Você não pode esperar que isso aconteça sempre. Nem exigir que aconteça. É com esse mau entendimento que nós temos aí os chamados ministérios,
meio pentecostal e outros lugares tem aí, que tem o pastor presidente e aí ele tem que passar o bastão para o filho. E já está o neto ali aguardando para poder também entrar em seguida. E gira em torno da figura desse homem. Há muitos assim. Muitos casos assim. O indivíduo constrói um império ministerial, duas coisas que não, palavras que não devem nem ser usadas juntas, né? Um império ministerial, e ele quer passar para o filho, e o filho para o neto, e assim por diante. E se o filho não tiver a vocação que ele tem? Se é que ele tem. Se não tiver, ele pode não ter. Ele pode não ter. Que bênção maravilhosa é um pai ministro da palavra dos sacramentos ter seu filho também. Mas isso não é obrigado a acontecer. Agora também pense no seu contexto, na sua vocação, na sua profissão, no que você faz. Você não pode, isso pode acontecer, mas você não pode colocar isso como se fosse obrigatório. Não apenas com relação à sua vocação, mas também há outras coisas que vocês têm diferenças, têm gostos distintos. Mas também há uma outra circunstância, um outro caso dentro dessa história de cópia de si mesmo, que é o seguinte: há pais que não conseguiram lograr êxito em uma certa área e aguardam que os seus filhos façam isso em seu lugar. Uma cópia daquilo que eles queriam que fosse, que queriam ter sido. Eu não consegui ser, exemplo, um jogador de futebol, meu filho vai ser. Ele tem que ser, não tem jeito, tem que ser. Vou colocar na escolinha, é um perna de pau, não joga nada. Mas vou colocar na escolinha, vou pagar, ele vai aprender a jogar de todo jeito, ele vai ter que ser o jogador. É um exemplo bem extremo da situação. Mas não deve ser assim. Entende? Você forçar a coisa dessa maneira. E se não for da vontade do seu filho? Ser o que você queria ter sido. Você não foi, não conseguiu ser por N razões. E se não for para o seu filho também ser isso? Homens que tentam cumprir ter as suas frustrações resolvidas na vida de seus filhos só aumentam cada vez mais as suas frustrações. Seu filho não é uma culpa de você. Não é. Por mais que se pareça com você. Em quinto lugar, negligência. Você pode provocar a ira aos seus filhos por negligência. E atente-se bem a esse ponto. Qual é a história que vem à sua mente de forma imediata, ou pelo menos uma das que vem à sua mente quando você pensa em termos bíblicos, uma história de pai e filho onde houve negligência? Davi e Absalão. Davi e Absalão. Você conhece a história? Você sabe muito bem que Absalão, de fato, foi um filho rebelde. E experimentou as consequências da sua rebelião, a morte. Mas Absalão, meus irmãos, também ele teve a carência de um pai. Davi foi negligente para com o que aconteceu na sua própria casa. Quando o seu filho mais velho, Amnon, estuprou a sua irmã Tamar. E ele não agiu com Amnon como deveria agir. E o próprio Absalão foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Matou o seu irmão. Negligência de um pai. Davi agiu assim, ou no caso foi omisso em tratar o pecado dentro da sua casa. Irmãos, nós estamos falando de um homem que a própria palavra de Deus descreve segundo o coração de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Nenhum de nós aqui está livre de sermos negligentes para com os nossos filhos, para com a nossa casa, homens principalmente. Homens principalmente. Lembre-se o que foi que aconteceu. A destruição ocorreu. Sim, é bem verdade que antes disso Davi já tinha cometido graves pecados, assassinato e adultério. E foi um abismo chamando outro abismo. E a destruição dentro da sua própria casa acontecendo. Filho após filho morrendo. Além de um estupro ter acontecido. Omissão. Omissão.
Isso é provocar o seu filho à ira. Porque quando Davi não julgou Aminon, provocou a ira de Absalão. Justifica o que Absalão fez? Claro que não. Mas Davi também teve participação. Sangue havia em suas mãos. E em sexto lugar, como você pode provocar o seu filho à ira? Pelo uso de palavras ásperas e por crueldade física direta. Um pai que se deleita em demonstrar o peso da sua autoridade e de sua força superior. Ele repreende os seus filhos e inflige a eles severos castigos físicos, até mesmo se tornar isso um hábito. Meus irmãos, os registros dos tribunais, nós vemos isso muito em manchetes de jornal, estão cheios de casos incríveis de crueldade contra meninos, meninas e até mesmo bebês. Pais que torturaram, maltrataram e até mataram seus filhos, agredindo-os. E há casos até mesmo que não foi de pessoas que fizeram isso como se fosse já um hábito. A pessoa já vinha, tem esses casos, mas também tem casos a pessoa num acesso de raiva, de fúria, descontrolou-se e aí aplicou uma pena pesada demais ao seu filho. Você nunca deve disciplinar o seu filho com raiva. E todos nós cometemos esse pecado. Todos nós. Todos nós. Disciplinar o filho fisicamente com raiva, com ira no coração, tende a nós pesarmos demais a mão. E aí, no lugar da disciplina, surtiu o efeito que ela deve ter, que é de correção, vai só alimentar um ódio dentro do coração da criança, uma ira no coração da criança. É bem difícil, irmãos, para nós somos pais. Nós sabemos o quanto é difícil nós não pesarmos a mão, especialmente em algumas circunstâncias. Contudo, não pode acontecer isso. Eu falarei sobre disciplina ainda nessa noite, mas adiantando aqui o ponto errado sobre ela, o caso quando ela não deve ser feita. Ela não deve ser feita com ira, com ódio, desproporcional, a pena inclusive. O filho pode ter cometido um pecado que não caberia ali nele a disciplina com vara. Você tem que ver isso também, ser proporcional àquilo que o delito cometido. Pois Deus é justo. Tanto a gravidade, porque tem coisas que são que em si mesmas são tão graves que não dá para esperar uma segunda vez, aí tem que aplicar a vara. E tem coisas que não são tão graves, mas pela repetição, pela frequência, vai se aplicar a vara também. Então você tem que ver cada caso, cada circunstância, mas jamais aplicar de forma injusta, desproporcional e irado, porque a sua ira provocará a ira do seu filho. Mas também palavras ásperas. Há um ditado, que acredito que todos aqui, ou a maioria deve conhecer, que diz que palavras duras, elas ferem mais do que um tapa no rosto, né? De fato, há algumas palavras que pesam e doem mais do que um soco na cara. Dependendo do que for dito, o momento em que for dito e por quem for dito, tem um peso violento para nós. Imagine então você ouvir do seu pai, da sua mãe, uma palavra que é tão pesada que nem mesmo você diria a um inimigo seu, quanto mais ouvir isso do seu pai. Palavras ásperas não podem ser ditas aos nossos filhos, não podem. E todos nós também somos tentados e caímos em alguma medida nesse pecado. Pela raiva, pela indignação, acabamos proferindo coisas que não deveríamos aos nossos próprios filhos. Isso é o que você não deve fazer. Isso é o que eu não devo fazer. Não devemos provocar nossos filhos à ira. O que a gente deve fazer então? A palavra de Deus diz:
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui Paulo usa duas palavras que são importantíssimas nesse versículo 4 aqui. A primeira palavra que você pode observar aí, a palavra que é traduzida em nossa versão aqui por disciplina, é a palavra paideia. Paideia. E essa palavra, meus irmãos, que é traduzida por disciplina, quero já deixar isso bem claro aqui para os irmãos, essa, na verdade, é uma das coisas que está inclusa na palavra paideia. A palavra original, no grego, original paideia, não é somente disciplina, na verdade ela é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Ela é usada no próprio Novo Testamento para se referir à criação da criança, à ideia de educação ou de treinamento. Também traz a ideia de instrução, bem como também de disciplina. Calvino, comentando esse texto aqui, ele fala sobre os filhos serem ensinados, serem assim educados e animados carinhosamente, em contraste com o que é dito na primeira parte do versículo. No lugar de você provocar o seu filho à ira, você o cria, você o educa aqui de forma carinhosa, amorosa. Agora, não entenda mal também esse comentário de Calvino, nem mesmo o uso da palavra. Isso não significa dizer que você fará sem firmeza. De forma nenhuma. A ideia de disciplina está presente. E isso inclui, sem sombra de dúvida, o castigo físico, que Provérbios fala, que Hebreus também fala, sobre disciplinar o seu filho com a vara. Isso está incluso. Mas não é, como eu disse, a única ideia aqui da palavra. É mais abrangente. Eu vou aprofundar um pouco mais ao longo da minha fala aqui, mas já tenha isso em mente. A ideia da palavra aqui ela é muito mais abrangente. É uma educação cristã. A outra palavra que Paulo utiliza, o segundo substantivo aqui, que é traduzido para em nossa versão por admoestação, é a palavra noutesia. Noutesia. Essa palavra, meus irmãos, no original grego, ela é formada por duas outras palavras. A palavra mente e também o verbo colocar. Mente e colocar. Ela tem um sentido de exercer influência sobre a mente. Ou seja, dando a ideia de conselho, admoestação, correção. Denota a admoestação que corrige. É a mente sendo orientada, sendo corrigida, sendo admoestada. Essa é a ideia aqui da palavra original, a palavra admoestação. Aqueles que são mais familiarizados com teologia já devem ter ouvido falar do chamado aconselhamento noutético. Flui dessa palavra. Os defensores do aconselhamento noutético, eles partem do pressuposto que a palavra de Deus ela é suficiente para lidar com o aconselhamento, admoestação, correção, orientar a mente, colocando-a de forma a ser submissa à palavra de Deus. Então você tem aqui a ideia de educação e de admoestação, da mente sendo orientada de forma a cumprir a vontade do Senhor. Há um erudito do Novo Testamento que ele sugere também uma outra distinção entre as duas palavras. Eu vou citá-lo aqui. Ele diz o seguinte: a palavra paideia, ou seja, que é aqui a disciplina, né, traduzida por disciplina, ela seria a atividade educativa, sendo treinamento uma melhor tradução, como eu citei. E a palavra noutesia é o aspecto oral da educação. E que é mais aqui bem traduzida por admoestação mesmo, ou até mesmo correção, que faz parte da instrução. Então seria o seguinte: a primeira palavra disciplina ressalta essa educação que envolve treinamento, que engloba todas as áreas da vida. Os pais devem criar os seus filhos de tal forma que a sua vida inteira seja treinada e educada na palavra de Deus, no Senhor. É do Senhor.
E já a admoestação ressalta o aspecto oral. Enquanto uma é o aspecto mais prático, a outra ressaltaria o aspecto mais verbalizado. A correção acontecendo, a instrução acontecendo, a admoestação acontecendo pela fala. Veja como a palavra de Deus é completa em orientar os pais a como criar os seus filhos. Em duas palavrinhas que são bastante abrangentes, que lidam com a mente humana, que lidam com o treinamento humano em todas as áreas da vida. A Bíblia nos dá aqui o manual para criar nossos filhos. Crie os seus filhos na paideia e também na noutesia do Senhor. É assim. Dessa maneira. E aí, aplicando isso, em que áreas podemos observar? Como eu disse, o treinamento ele é abrangente em todas as áreas, mas para citar algumas aqui, algumas maneiras disso acontecer, de se dar na prática. E sim, eu vou voltar a esse tema, é impossível não retornar a ele, ainda mais num contexto como esse. Instrução da palavra de Deus diária no culto doméstico. Como é que você pode criar o seu filho treinando, educando de forma cristã e admoestando, instruindo a sua mente sem o culto doméstico? Explique isso. Explique isso. Como você pode fazer isso? Se você não separa um tempo diário com a sua esposa, homem, e com os seus filhos para fazer isso daqui que a palavra de Deus requer. Como? Se você não faz isso, aí a resposta é, não, pastor, eu tô tão ocupado e tudo, mas veja, no dia a dia eu estou ensinando. Ora, se você não separa um tempo para sentar e ensinar e fazer isso daqui, você vai mesmo dizer, você vai mesmo defender que você consegue fazer isso em outros momentos? Que você tem tempo para fazer isso em outro momento? Você não tem. Se você não tem tempo doméstico para ensinar o seu filho, 10, 20, 30 minutos, você não faz isso em outros momentos. É impossível isso acontecer. Ora, até porque quem tem interesse de cumprir isso daqui, vai sentar com os seus filhos, com a sua esposa, para adorar a Deus juntos. Porque este não é o único, mas é o momento mais propício para que isso possa acontecer. Para que a mente seja instruída. Para que o treinamento ocorra. Mas observe, como eu disse, a palavra é mais abrangente, é um treinamento total. Total. Não é somente aqueles minutos ali do culto doméstico, mas é em todas as áreas. E aí entenda isso. Não é só a responsabilidade de ensinar os seus filhos ao conhecimento geral. Pensando aqui em matemática, pensando aqui em outras áreas do conhecimento, linguagem. Não é apenas isso. É isso também, mas é toda a vida moldada à luz da palavra de Deus. É você, no que compete a você, vou ser mais claro. No que compete a você, pai, formar um cristão. Nós somos calvinistas, reformados, nós sabemos que Deus é quem salva. E nada que nós fizermos irá salvar nossos filhos. Nada. Em última instância, quem salva é o Senhor. Quem faz isso é o Senhor. Mas em termos de educação, em termos de responsabilidade de criação, o que compete a nós para formarmos um cristão, um cidadão dos céus, temos que fazer. Temos que fazer. E aí, lembra lá da introdução? A dádiva e ao mesmo tempo também a responsabilidade. Quando você, entre aspas, tá? Deus usou de você para isso. Quando você colocou o seu filho no mundo, você tem a responsabilidade de formar, não é um cidadão do Brasil, não. Simplesmente não. Ou um membro de igreja, simplesmente não. É um cidadão dos céus. Um filho de Deus. E isso, meus irmãos, é custoso. É uma luta diária. Você ensina, você fala, você repete, você ora por ele e com ele, você admoesta e ainda assim a luta permanece. Está lidando com um pecador, tanto quanto você. Está lidando com alguém que ainda, pelo menos não em todos os casos, mas há muitos casos que ainda não foi nem convertido. E mesmo que tenha sido, ainda assim tem que lidar com os seus pecados.
Por isso também entra aqui a disciplina, a vara. Meus irmãos, em meu lar mesmo, isso acontece com frequência. Com frequência. Com frequência. E ainda assim, nós vemos os efeitos demorarem. Costumo dizer que a disciplina acontece em todo culto doméstico lá em casa. Todo culto doméstico é uma disciplina. Anúncio de disciplina. Vamos ter disciplina hoje aqui. Todo culto doméstico. Claro que é um exagero da linguagem aqui. Mas frequentemente isso ocorre. Você fala, você ensina, você repete. E você vai lá e usa quando é necessário a vara. E a criança ainda assim, ela reluta contra isso. Um exemplo mais prático ainda também em termos de criar os filhos dessa forma. Os pais são chamados por Deus para serem conselheiros dos seus filhos, inclusive com relação à escolha do cônjuge. Isso é tão ultrapassado, né? A gente pensa assim, né? É tão ultrapassado. Hoje em dia não existe esse negócio. Eu escolho com quem eu vou casar e se meu pai e minha mãe quiserem aceitar ou não, tanto faz. Não é o modelo bíblico. Biblicamente, os pais têm participação, no mínimo, participação no processo. Para aconselhar, para orientar, para dar a sua opinião embasada na palavra de Deus. E você, filho, filha que ainda não casou, deveria ouvir muito bem o que seu pai e sua mãe tem a dizer. Até mesmo de um pai e de uma mãe que não teme a Deus. Entenda, claro que seu cuidado vai ser muito maior. Porque um ímpio não terá como falar isso à luz da palavra de Deus. Mas dentro do que ele falar, que for de acordo com a palavra, você deve ponderar. É o seu pai, é a sua mãe. Quanto mais seu pai for um cristão, você deve escutar os seus conselhos para o casamento. Ouça a nossa responsabilidade como pais, como autoridades superiores, descrita no Catecismo Maior de Westminster. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 129. O que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham, que amem seus inferiores, orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, que aprovem, encorajem e recompensem os que praticam o bem e reprovem, desencorajem e punam os que praticam o mal, que os protejam e supram-lhes tudo o que for necessário à alma e ao corpo, e que por um proceder sério, sábio, santo e exemplar, busquem a glória de Deus e a honra para si mesmos, preservando assim a autoridade que Deus pôs sobre eles. Amar, cuidar, nutrir, proteger, preservar, tudo isso cabe aos pais. Mas veja que Paulo, ele usa em último lugar que isso acontece, essa demonstração, essa disciplina é do Senhor. Mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Veja, isso permeia toda a fala do apóstolo Paulo. Cristo aqui é o centro, Cristo aqui é a referência, Cristo é o alvo. Os maridos, as esposas, os filhos e os pais fazem tudo para o Senhor. Para o Senhor. É por isso, pais, homem e mulher aqui, pai e mãe, mas principalmente os pais, quando você pensar nos seus deveres que Deus coloca, no caso aqui no versículo 4, para você, para nós cumprirmos, você tem que lembrar, eu estou fazendo isso para o Senhor. É com Ele que eu vou prestar contas. É com Ele. Se eu provocar o meu filho à ira, eu vou prestar contas com o meu Deus. Se eu não criar o meu filho na paideia e na noutesia, ou seja, tanto na educação cristã como também na demonstração do Senhor, é com o Senhor que eu irei prestar contas. É com Ele. É com Ele. Lembre-se do que Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, que aos pais foi dado o dever de ensinar aos seus filhos a lei do Senhor, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, em qualquer circunstância, você tem que educar o seu filho. Esse texto, versículo 4 de Efésios, capítulo 6, versículo 4, ele concorda com o Deuteronômio 6, está ali, é um texto paralelo nesse sentido, para ensinar a mesma verdade.
Não é responsabilidade da igreja, nem do Estado, muito menos, criar os nossos filhos. Os nossos filhos devem ser educados por nós. Por nós. Eu não estou falando aqui que não existam, no caso da igreja, um exemplo disso, participação dessa educação como auxiliar. Ou até mesmo pensando em nossos pais, nos avós, ajudando também em alguma forma, e outros auxiliares na educação. Mas a responsabilidade primordial da educação dos filhos é do pai e da mãe, começando pelo pai. Não pode haver transferência de responsabilidade. Quantos pais fazem isso? Há casos, eu conheço, e talvez você conheça também até mais do que eu, de crianças que mal nasceram, com pouco tempo já foram colocadas em creches, para o pai e a mãe trabalharem ali, passam o dia inteiro, ano após ano, em creches, ouvindo e sendo ensinados sobre todo tipo de coisa, inclusive pecaminosa. Transferência de responsabilidade. Mas é difícil. Você está dizendo que houve um momento em que foi fácil para o povo de Deus educar os seus filhos, lidando com o pecado, lidando, por exemplo, com o contexto da escravidão. Da escravidão. O povo da antiga aliança que foi escravo. Você vai dizer que hoje é mais difícil criar os filhos em comparação a esse caso aqui? Na maioria das vezes, e aqui eu não estou querendo entrar num contexto particular de ninguém, tá? Não entenda isso mal. É claro que há pais que têm maior dificuldade financeira para criar seus filhos, é óbvio que tem isso. Mas isso não isenta da responsabilidade de criar os filhos. Deixa eu me colocar a coisa num sentido mais claro para você. Você é solteiro. Se você se casa, você passa a ter um compromisso que você não tinha antes agora. E você tem que arcar com essas consequências. Você resolveu casar. Você fez isso. Quando você se casa, você, biblicamente falando, é alguém que naturalmente, a não ser que Deus o impeça disso, você terá os seus filhos. Eles virão naturalmente no tempo de Deus. Isso acontecerá. E vindo, você tem responsabilidade para com eles. Então, colocando essa forma estruturada, entenda isso. Você não tem como fugir dessa responsabilidade. Você procurou isso que eu quero dizer. No certo sentido. Você decidiu casar, quando você casou, você vai ter filhos e você tem que educá-los. Você tem que criá-los. Não pode transferir para outros. Não pode fazer isso. Então, colocar os filhos o dia inteiro numa creche ou qualquer outro lugar não é um modelo bíblico. Até mesmo se for uma escola cristã. O dia inteiro você tem contato com o filho, vai ter à noite e, se tiver, rapidamente. Irmãos, o contato diário com os filhos, presente com os filhos, lidando com eles de manhã, de tarde, de noite. Você tem lutas e mais lutas. Você fala e ele desobedece, você repete e ele desobedece. Imagina você deixando ele sendo criado à revelia. Como dizem os antigos, como bicho. Citando aqui nossos pais, os puritanos, eles falavam sobre, e partindo para o nosso final do sermão, eles falavam sobre os pais serem responsáveis pelo alimento, a orientação quanto à recreação e até mesmo ensinar os filhos a preparar um testamento. Estavam entre as responsabilidades dos pais, além de aconselhar para o casamento, dentre outras coisas. Em cada área, a tarefa dos pais consistia em levar o filho a Deus e a realização da sua vontade. Os pais puritanos esperavam em oração a bênção de Deus sobre seus esforços. A bênção era medida primariamente por seus filhos andarem em comunhão com Deus, manifestarem santidade em seu dever e exercerem seus dons para o bem-estar da família, da igreja e da sociedade. Os puritanos desprezavam aqueles que negligenciavam as tarefas da criação de filhos, considerando-os tolos e perversos. E se você já me ouviu falando sobre isso, sabe muito bem que até mesmo era costume entre os puritanos haver disciplina eclesiástica para os pais que não faziam o culto doméstico em seus lares. Os pregadores puritanos, eles proferiam frequentemente advertências solenes aos pais que eram negligentes com seus filhos. No dia do juízo,
Disse um puritano chamado Richard Matter: haverá filhos que em parte serão condenados porque seus pais negligenciaram educá-los no temor do Senhor. Esses filhos acusarão seus pais em palavras como estas. Ele diz, o puritano, no caso um filho no dia do juízo falando para o seu pai. E tomara que isso não aconteça conosco. Tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto, do pecado. Ai de nós, que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, que não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. Não, isso não significa dizer que os pais irão ser condenados simplesmente por isso. A questão não é essa. O filho é responsável e não estará isento da sua culpa. Mas muitos filhos vão para o inferno também pelo fato de seus pais terem sido negligentes. Não educaram, não disciplinaram, não admoestaram. Um outro puritano disse o seguinte: no contexto puritano ali, havia um esforço por parte deles de que toda a família pudesse ser, num certo sentido, uma igreja. Tanto no que diz respeito às pessoas como às práticas, não admitindo ninguém naquele lar que não temesse a Deus, e se empenhando para que aqueles que nasceram ali naquele lar fossem nascidos de Deus. De acordo com os puritanos, meus irmãos, o bem-estar da igreja local e da própria sociedade depende dos filhos, do que os filhos aprendem no seu lar. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Olhe para a degeneração da nossa sociedade, olhe para o nosso país, veja como está. Esse problema acontece na casa, no lar. Um outro puritano chamado Cotton Mather diz o seguinte: famílias bem ordenadas produzem naturalmente boa ordem em outras sociedades. E ele concluiu dizendo: famílias são os berçários da igreja e da comunidade. Destrua as famílias e você destruirá tudo. Um dos pilares do comunismo, não é? Destrua a família. Um dos pilares, das principais armas do diabo. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai nós temos sido? Que tipo de mãe você tem sido? Aos jovens aqui, aos rapazes, que pai você quer ser? Você, quando casar e se tornar pai, que pai você quer ser? Esse aqui descrito em Efésios 6, que a Bíblia ordena. As moças aqui que não se casaram ainda, com que homem você quer se casar? Este aqui descrito em Efésios 5 e 6, o marido que é como Cristo para a sua igreja, e o pai aqui que age dessa forma. Você ouviu esse sermão, como ouviu pela manhã, e os dois do domingo passado devem pensar assim, né? Eu não sou esse marido, eu não sou essa esposa, eu não sou esse filho, eu não sou esse pai. Eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. E isso me leva ao desespero quando eu começo a pensar em quantos pecados eu já cometi, pensando nos sermões de hoje, como filho e como pai. O quão negligente eu fui e desonroso para com meus pais, e o quão negligente e errôneo também eu tenho sido com os meus filhos. Não é isso que você deve estar pensando? Meditando acerca disso? Se eu não tivesse ido por esse caminho, não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse falado aquela palavra naquele dia, se eu tivesse sido menos pesado a mão aqui e pesado ali, se eu tivesse tido maior cuidado, maior atenção com as amizades, se eu tivesse atentado mais, lutado mais, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse buscado mais, não é isso que você deve estar pensando agora? Como pai e também como filho? Ontem nós ouvimos, os que estiveram aqui, os que ainda poderão ouvir, no estudo,
No final do estudo do livro Razão para Crer, naquele capítulo sobre sermos hipócritas, se na igreja está cheia de hipócritas, Sproul diz que, de fato, nós somos imperfeitos, mas nós temos um Cristo que é perfeito. O nosso Cristo é perfeito. Você e eu somos imperfeitos, e você e eu, em alguma medida, praticamos o pecado da hipocrisia, mas Cristo não é hipócrita. Deus não é imperfeito. E como ouvimos a leitura sequenciada, nós temos um Pai Celestial que é perfeito. O seu Pai pode não ter sido perfeito, nem seja. Na verdade, nenhum é. E você como Pai não tem sido perfeito, assim como eu também não. Mas o nosso Pai é. O nosso Pai, o Pai das luzes, é perfeito. Ele é perfeito, meus irmãos. E você deve lembrar da leitura sequenciada. Mas pastor, lá disse que nós devemos ser perfeitos. Sim, de fato. Nós somos chamados por Deus para sermos perfeitos. Mas isso se dará somente na volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, em nossa imperfeição, em nosso caminho de imperfeição, nós buscamos a perfeição em Cristo. E nele descansamos. Que você seja lembrado disso e consolado nessa noite, para que no temor de Cristo, os pais aqui presentes sejam motivados, exortados por Deus, a não provocarem seus filhos a ira, mas a educá-los, criando-os na educação e na demonstração do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra que foi aqui proclamada. E te agradecemos, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Aplique em nossos corações e que os frutos possam ser vistos em nossos lares, em nossa igreja e em nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém.